Estamos de volta com o programa Coletiva, hoje recebendo aqui em nossos estúdios a psicóloga Carol Ramparian, falando sobre saúde mental e dando orientações ao pessoal que está em casa e sofrendo um pouco com essas preocupações, né, Carol? Bom, a gente vai seguir então com as nossas perguntas, Wender. Carol, nesse momento que a gente precisou frear um pouco a nossa correria aí do dia a dia, como você mencionou, é importante a gente despertar o ócio criativo. Como despertar isso, aproveitando esse lado positivo da parada, né? Sim, Wendel, eu avalio que seja um momento propício a isso, em especial para que as pessoas se autorizem, né, a dedicar tempo para atividades ou afazeres que elas sempre quiseram, sempre desejaram, mas não podiam. Não podiam porque não era bem-vindo, porque não tinha tempo. É interessante porque o ócio criativo ele está na contramão de uma lógica que é a lógica, né, além da aceleração, a lógica do ter. Nós estávamos vivendo, né, eu vou usar no passado, numa sociedade em que a lógica imposta era do ter. Eu tenho que ter carro, eu tenho que ter empregos, diplomas, né, tudo no plural. Enfim, essa lista era muito grande, né? Você tinha que ter uma vida social, um corpo malhado. Então, a lógica do ter colocava o ser humano num looping, né, de um trabalho tremendo para ter, né, e conquistar tudo que estava imposto, mas não necessariamente desejado. Não necessariamente era o interesse da pessoa, né? Aquela atividade, aquele corpo, porque todo mundo estava fazendo crossfit, eu tinha que fazer crossfit. E agora, o ócio criativo talvez tenha um pouco mais de força porque ele vai na contramão disso. Em que sentido? No sentido da pessoa se autorizar, identificar o que ela gosta, o que ela tem interesse, e quais as atividades ela quer dedicar mais tempo. Com isso, produzir algo, e não necessariamente material, né? Mas produzir uma atividade, um poema, enfim. Ela dedicar tempo a um afazer que, para ela, provoca bem-estar e, especialmente, coincide com o estilo de vida dela. Muito legal. Carol, e dentro desse ócio, às vezes a gente desperta pensamentos negativos, né, por outro lado. No meio da noite, a gente acorda um pouco preocupado com toda a situação. Existem técnicas para espantar esse pensamento negativo? Pois é, Fabíola. Os pensamentos negativos, eu acho que eles são os vilões, né, da paz mental. Mas não necessariamente eles precisam ser espantados. E o interessante, eu acho que é a pessoa conseguir lidar com eles. Uma maneira, porque é difícil a gente passar técnicas que vai ter eficácia para todo mundo, né? O ser humano, ele tem diferentes formas de funcionar, vamos dizer assim, né? Mas uma maneira é você localizar nesse ponto negativo, nesse pensamento negativo, um contraponto de algo positivo, né? Ou seja, você não precisa eliminá-lo, você pode argumentar, interrogar, tentar se perguntar se de fato esse pensamento faz sentido e para onde ele te levaria, né? Porque às vezes um pensamento negativo te leva para um desânimo total da vida, mas às vezes ele pode te ajudar a não estar com uma pessoa que te faz muito mal. Então, por isso que é interessante a gente não pensar em eliminá-los totalmente, mas como conviver e lidar com aquela ideia, né? No aspecto do coronavírus, que eu acho que talvez a tua pergunta seja mais específica a esse assunto, é justamente pensar qual é a tua parte e o que você pode fazer diante daquela ideia que está sendo pessimista ou negativa, né? Por outro lado, eu destacaria a questão do excesso, né? Então, pensar demais de forma negativa, isso precisa ser ponderado. De fato, o excesso pode fazer com que essa pessoa
entre numa paranoia que não vai ser saudável, né? Então, cuidado com o excesso do pensamento negativo. Sim, as pessoas que estão em casa, mudaram a rotina, muitas acabam desencadeando problemas com o sono. O que fazer nesse sentido? O sono é um aspecto interessante porque ele está necessariamente vinculado ao nosso gasto de energia, às nossas atividades diárias, né? E nesse momento eu entendo que houve ajustes, né, na rotina e muitas pessoas, nós estamos gastando menos energia. Então, assim, dizer para essas pessoas malharem, fazerem uma atividade física, vai ter que ser uma atividade física adaptada, né? Como nós já estamos vendo o quanto as pessoas estão tentando, né, se adaptar e fazer o exercício em casa. Mas, em especial, eu acho que é respeitar também a sua quantidade de sono, né? Neste momento, entender o cenário e não se impor uma quantidade de sono proporcional àquele dia que foi muito tranquilo enquanto gasto de energia, né? Então, vamos tentar fazer as pazes com nós mesmos nesse momento e não exigir, né, muito um padrão, né, que seja imposto aí. E o que eu destacaria, eu acho que dessa tua pergunta, são as pessoas que têm uma falta de sono devido a pensamentos ali perto, né, da hora de dormir, e aí elas ficam fissuradas e gastando muita energia com esses pensamentos. Aí, nesse sentido, eu acho que cada um sabe o que ajuda um pouco como sonífero, né? Algumas pessoas vão para a televisão, outras vão para uma música, outras pessoas acham que o celular desperta. Você tem que localizar o que nesse momento não faria com que esses pensamentos pudessem espantar esse sono, tá? Tá, ok. Doutora, também, a questão dos familiares e amigos, como eles podem se ajudar nesse sentido e como eles podem ajudar, especialmente, pessoas que não estão enfrentando esse momento de maneira tranquila? Bom, eu acho que o primeiro ponto, se a gente pensar no núcleo familiar, na instituição família, eu acho que ser o mais família possível. Desculpa a redundância, sabe, da resposta, mas o que eu quero dizer com isso? A mãe não precisa encarnar o lugar do médico, né? O pai não precisa encarnar o lugar do repórter que está dando notícia o tempo todo. Ou seja, eu percebo que, às vezes, as pessoas mudam de função nesse momento e ficam lá, né, como plantão 24 horas ou exigindo mudança de alimentação, alguns cuidados como se fosse um médico, outros talvez na postura de psicólogo, dizendo o que tem que fazer, deixar de fazer e dando conselhos. Vamos tomar um certo cuidado com isso, né? Eu acho que se a família preservar a essência, né, da função de cada um, o pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe, os filhos serem filhos, talvez a gente possa nos ajudarmos melhor, né? Com relação aos amigos, bom, eu acho que cada um na sua casa, né, pode ajudar o outro também naquilo que você considera que é o seu ponto positivo, né? Se você se considera uma pessoa extrovertida, alto astral, passar isso para os seus colegas, né? Se você se considera aí no ócio criativo, né, tendo algumas ideias de como fazer uma boa refeição, né, gravar esse vídeo, compartilhar com os seus amigos, né? Então, pensem que você pode ajudar o outro a partir da sua melhor qualidade. E com as crianças, como que a gente aborda esse assunto do coronavírus e se tem uma idade certa? Olha, a partir desse momento a criança já vai entender o que é. Com relação à idade correta, é delicado a gente afirmar, né, porque
cada um aí está numa etapa do desenvolvimento e recebe determinados estímulos, né, diferentes, às vezes, numa família em relação à outra. Eu estou aqui tentando lembrar se é um artigo ou se foi publicado mesmo no site, Wendel, mas a Unicef disponibilizou um material bem interessante que trata exatamente disso, né? Ela foi até bem detalhista, assim, dos passos, como os pais podem tratar isso com os filhos. O que eu destacaria, para não repetir todas as orientações da Unicef, mas o que eu destacaria é a verdade, né? Os pais não precisam inventar uma situação, não precisam criar algo muito diferente do que está acontecendo. Cuidado por tomarmos essa via, né? A gente vai ter que falar a verdade, utilizando a linguagem apropriada para aquela idade, e os pais, né, têm muito domínio disso, eles conhecem os filhos que têm. Então, sermos honestos aí com as crianças. E com as crianças em casos extremos, Carol, esse cuidado também vale quando a gente tiver alguém doente ou suspeito, né, de estar com coronavírus e aí necessário o distanciamento, ou até em caso de falecimento? Como que a gente age nesses casos? Eu entendo que é delicado, mas nesse momento também é importante mantermos a honestidade com as crianças, né? Em especial porque elas vão um dia entender exatamente tudo o que aconteceu e elas vão olhar, né, para os pais ou familiares e elas podem dizer: por que vocês mentiram, né? Então, por mais que seja delicado, é interessante mantermos a honestidade com as crianças. E com os idosos, Carol? Eu tenho um avô de 93 anos que tem sofrido bastante com o isolamento social. Como trabalhar essa questão com os idosos que muitas vezes se negam a ficar em casa? De fato, os idosos têm nos surpreendido, né, em alguns pontos, mas uma análise que eu acho que a gente pode fazer, Fabíola, é com relação ao momento, né, que eles se encontram na vida. O que eu quero dizer? Eles passaram a vida inteira tendo autonomia, 60 anos, 60 e poucos anos, autonomia e independência, né, do que eles vão fazer ou iriam fazer. E aí chega uma situação que na cabeça dele, eles vão ter que obedecer aos filhos. Então, como assim? Os filhos estão mandando em mim? Entende que é complicado, né, a gente também impor e também inventar algumas coisas e situações, né? Eu até lembro aqui de uma amiga, uma pessoa que me disse que inventou, né, criou uma mentira para a mãe não sair de casa, né? Por quê também? Né? É um momento em que para eles há essa dificuldade. Como assim, você que é mais novo quer dizer o que eu vou fazer ou deixar de fazer? Me poupe, eu tenho muita experiência. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é esse momento, que alguns especialistas podem denominar de negação, mas há também um momento da vida em que eles não querem perder essa autonomia, né? E aí, a palavra paciência é o que vai reinar, né? O adulto, seja ele filho ou cuidador, vai precisar dialogar muito, ter muita paciência, não para mandar nesse idoso, né? Mas para poder conscientizá-lo, né? E ponderar com ele que né, o adulto não está querendo mandar nele, pelo contrário, né? Ele sabe o que ele tem que fazer, mas quem sabe encontrar aí também saídas, né, de que ele possa ter algum comportamento que ajude o cenário, né? Carol, a gente tem observado como a tecnologia e a internet está nos ajudando, né, nesse momento de isolamento social. Uhum. Mas a exposição excessiva à tela, às telinhas do celular, para crianças, para adultos e idosos também, ela pode ser prejudicial? Pode. Eu avalio que sim. É interessante porque da tua pergunta eu destacaria a palavra excessiva. É aí que está a questão. Eu acho que esse olhar, né,
para as telas e para a tecnologia, ele já acontecia antes da pandemia. Esse já era um cuidado e já era um assunto muito tratado por especialistas de diversas áreas, né? Seja da educação, seja da área da saúde mental, até mesmo, né, pensando aí nos games, né, até na parte mercadológica também. Mas o ponto é, de fato, olharmos para o excesso, né? As telas e a tecnologia disponibilizou uma série de informações, né, que antes estavam restritas às Barças, né, às enciclopédias. Então, não é de todo ruim, pelo contrário, né, a tecnologia não é de todo ruim, mas a forma como as pessoas utilizam a tecnologia, e pessoas, eu estou incluindo crianças, adultos ou idosos, é o que vai definir, né? E o excesso, ele pode sim ser prejudicial, até porque não incentiva o ócio criativo, não permite espaço para que aquela criança brinque de outra forma. Ela pode jogar o videogame dela, né? Mas ela pode também brincar de outra forma. Então, acho que esse é um ponto a ser destacado. E quanto ao bombardeio de notícias pela mídia, ela pode ser prejudicial, essa situação pode ser prejudicial, pessoas que passam o dia buscando notícias, informações sobre casos, sobre mortes, isso pode ser prejudicial? E como buscar essas informações sem comprometer o nosso equilíbrio emocional? É interessante que você me fez a pergunta e eu pensei aqui num exemplo, quando uma pessoa come uma comida o dia inteiro, aquela mesma comida, come chocolate o dia inteiro, por exemplo, como ela fica no final do dia? Enjoada, empanturrada, né? Aquilo provoca até um mal-estar, a ponto dela não conseguir mais ver o chocolate no dia seguinte. Ou seja, o excesso de informação e noticiário sobre um único assunto, ele vai provocar essa estafa mental, emocional. E isso a gente tem que tomar conta, né? A gente tem que cuidar, porque o emocional entende que ele vai ter um limite. E aí vai chegar uma hora que ficar obsessivo nesse assunto, né? Esse emocional no outro dia não vai aguentar mais. E aí vai vir, né, alguns quadros, alguns sintomas, ou mesmo problema de relacionamento com as pessoas que estão próximas a você, né? Porque você vai só tratando e falando desse assunto, né? E aí você me perguntou qual dica, né, a gente poderia pensar, né? Eu visualizo aqui uma saída que eu não sei se é a única, né? Mas a pessoa pode eleger um canal que ela vai acompanhar uma vez no dia, por exemplo, né? Ela pode eleger um site, um programa de televisão, um programa de rádio que trate deste assunto, né? E acompanha ali o noticiário, fica por dentro do que está acontecendo, que é muito interessante, é importante nesse momento, mas ela também se permite acompanhar outros noticiários, se ocupar, né, de outros assuntos que não seja só esse. Carol, voltando a falar das redes sociais, porque as pessoas estão mais conectadas ainda, até em busca de, às vezes, desfocar do assunto coronavírus. Mas por lá, às vezes, tem muita vida perfeita. E isso pode ser opressora. Como que a gente pode, de fato, utilizar as redes sociais para que a gente se sinta bem, fique bem e ok? Essa pergunta também me remete a um momento antes da pandemia, Sim. né? Essa vida perfeita, ela já vinha sendo imposta. Com a pandemia, ficou aí uma oportunidade das pessoas poderem colocar em prática, né? Ou seja, elas já vão seguir ali o profissional da educação física e aí vai fazer os exercícios e assim vai, né? Então, vamos pensar também no excesso. É muito interessante, não acho que a tecnologia nesse momento vai ser de toda ruim, como eu disse, mas a pessoa não vai conseguir assistir todas as lives,
A pessoa não vai aprender 5 línguas estrangeiras nesse momento. E tá tudo bem, gente, né? Cuidado da gente pensar nessa oportunidade virtual, né? E manter o ritmo acelerado que estávamos antes, né? Então, vamos ter que também fazer escolhas. E isso é totalmente compreensível. Antes da pandemia, você não ia no cinema, no teatro, não ia aos shows ou palestras todos os dias. Você, um dia ia numa palestra, no outro fim de semana acompanhava um show. Ou seja, vamos pensar que este tipo de escolha e ponderação vai se manter agora também em casa, com tantos shows e palestras disponíveis na internet, tá? Então, mantenham interessados e atentos a tudo que a internet disponibiliza, mas não precisa ser uma ilusão essa vida perfeita, né? Você pode manter aquele ritmo de atividades culturais, né, ou profissionais dentro aí de um ritmo de vida que você já tinha antes. Carol, quais são as dicas para quem está no trabalho home office, que a gente sabe que é o caso de muita gente por aí? Como se organizar nesse momento? Bom, penso que o trabalho home office, ele pode ser melhor executado se a pessoa manter o horário de trabalho que ela já tinha, né? Ou seja, se você já mantinha um trabalho, por exemplo, das 8 ao meio-dia, tente das 8 ao meio-dia fazer essa atividade profissional, né? Entendo que em alguns momentos, né, você, por alguma situação, que a internet não está boa, ou o chefe marcou uma reunião num outro horário, você vai ter que fazer esses ajustes. Mas é interessante você garantir um espaço na sua casa que tenha privacidade, silêncio, ao menos que você seja muito bom, né, de ter uma atenção dividida com a televisão e o seu computador, mas a grande maioria das pessoas vão precisar desse espaço reservado, né, que garanta uma privacidade e manter o horário que já era o teu horário de trabalho mesmo, né? Essa pode ser uma dica interessante, até porque nós vamos voltar à rotina em breve, espero eu, né, nos nossos trabalhos, né, nas empresas. Então, você vai voltar para aquele horário, né? Então, é interessante manter. Carol, muito tem se questionado também quanto à dependência química e alcoólica nesse momento. Tem algum estudo que aponta se houve um aumento de casos e como lidar, né, com essa situação? Eu tenho acompanhado o alerta que a Organização Mundial de Saúde tem feito a respeito do uso de álcool na Europa. No Brasil, ainda não vi, né, nenhuma pesquisa renomada e específica sobre esse assunto. Mas o cuidado que tem que ter nesse momento é que o uso de drogas, seja lícitas ou ilícitas, elas são destinadas ao enfrentamento de uma situação. Então, o uso pode aumentar, por quê? Porque algumas pessoas que já têm predisposição podem fazer o uso de álcool e outras drogas justamente para enfrentar esse momento de incerteza. A violência doméstica também é um problema que a gente tem percebido nos noticiários, que tem ficado cada vez mais frequente. Como você avalia essa situação hoje? É um assunto muito delicado, Fabiola, e merece uma atenção especial. Até antes da pandemia, isso também já exigia um cuidado nosso, mas de fato temos relato de que tem aumentado e os profissionais, né, que trabalham com o tema, sei que estão muito atentos e dando suporte a essas pessoas, né? E por que isso tem aumentado? Né? Justamente vinculando ao uso de álcool ou outras drogas e a convivência, né, ter ficado maior. Como os outros familiares podem ficar atentos nesse sentido? Bom, observar aí se a vítima teve alguma mudança de comportamento que chame a atenção dos familiares, né? Então, se esses familiares perceberem algo
que antes não era comum, isso pode ser um alerta. Manter sempre o contato também, né? Imagino. Claro, manter sempre o contato na medida do possível. E para a gente relaxar um pouco, Carol, quais as dicas caseiras de meditação que a gente pode fazer em casa mesmo? Então, é interessante porque a gente tem um aparato enorme aí, várias técnicas, né, passando pela meditação, pela yoga, pelo pilates, e eu vou dizer que a pessoa tem que procurar aquela técnica que ela acha que mais ela se identifica. Por quê? Porque se eu indicar uma única técnica, essa pessoa vai achar que ela vai ter que executar esta. E às vezes ela vai fazer por um mês e depois ela vai parar porque esse tipo de atividade não a agrada. Então, tem muita coisa boa e interessante e procurem profissionais capacitados, mesmo que sejam de forma virtual, e localize uma técnica que você se interessa e aplique. Lembrando que essa questão, voltando na questão da violência doméstica, a gente tem em Votuporanga e em todos os outros municípios, eu imagino, suportes, né, para essas mulheres, atendimento de polícia, né, outros centros aí de ajuda e de acolhimento, né, Carol, também nesse sentido. Sim, temos o CRAM, né, que é o Centro de Referência de Atenção à Mulher, que realiza um atendimento especializado a essas vítimas e eles estão extremamente capacitados para ajudar e lidar com essa situação. Tá certo, Carol. Bom, para finalizar o nosso programa de hoje, que a gente falou aqui sobre saúde mental com a psicóloga Carol, também professora da Unifev. Carol, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todos que estão nos assistindo. Eu diria que eu entendo que as pessoas podem, cada uma, né, encontrar uma saída possível e que as pessoas não precisam lidar com toda essa situação sozinhas. Então, se você está tendo algum mal-estar, algum desconforto e passando por um sofrimento, pense que você tem profissionais, amigos, familiares e não precisa lidar com tudo isso sozinho. Bom, e para finalizar, eu gostaria então de fazer uma citação literal da psicanalista Melanie Klein, que escreveu no livro dela Amor, Culpa e Reparação. E é uma citação de 1940, e eu achei ela muito atual. Então, vocês me permitem, eu vou aqui ler para vocês. A Klein disse: sabemos que as experiências dolorosas de todos os tipos muitas vezes estimulam as sublimações ou até despertam as habilidades pessoais, que começam a pintar, a escrever ou iniciam outras atividades produtivas sob a pressão de frustrações e adversidades. Outras pessoas ainda se tornam mais produtivas de uma maneira diferente, mais capazes de apreciar as coisas e as pessoas, mais tolerantes nas suas relações com os outros, ou seja, elas se tornam mais sábias. Carol, muito bonita a mensagem. A gente agradece aqui a sua participação, a sua presença aqui em nossos estúdios do programa Coletiva, a Wender, nossa jornalista, aqui também presente, e a você de casa. Fique em casa, mas cuide também do seu equilíbrio emocional. A gente fica por aqui e até a próxima.